Então nós estamos falando aí das dissensões e facções, né? Dissensões é quando há as panelinhas, né? Porque houve uma briga entre um e outro, não há uma concordância, e aí as pessoas vão se dividindo, tomando partido de um e de outro. E mesmo que estão fisicamente no mesmo ambiente, mas os corações estão, né, em desarmonia, em desacordo uns com os outros. E a palavra facção, que vem da palavra heresia, que se refere a doutrinas falsas. Então, em relação à fé e à prática, todos nós temos que falar a mesma coisa, praticar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento uns para com os outros e andar dentro do mesmo padrão de vida que Jesus quer. Agora, quando alguém começa a pregar um outro ensino, uma outra doutrina, o que vai acontecer? Ele vai levar esse grupo a se dividir em relação a uma doutrina nova, ou uma doutrina falsa, que não foi pregada pelos apóstolos. Aí vai criar-se uma denominação. Nós temos que ter isso bem em mente. Denominação é divisão. Divisão é heresia. Heresia são doutrinas falsas. E doutrinas falsas são pecado. Agora, há pessoas que acham muito bom que existam várias denominações, né? Há pessoas que acham muito bom o cristianismo dividido em diversas corporações religiosas, porque aí cada um vai seguir a Deus da maneira que achar melhor, né? Mas quem apoia o cristianismo dividido em diversas denominações religiosas está apoiando o pecado condenado por Paulo nesta passagem, né? De dissensões e facções. E, por fim, nós temos aí o pecado da inveja, né? Inveja. Já falei que a inveja é tão feia, né? Porque nós não admitimos. Nós temos inveja, somos invejosos, mas para nós invejoso é sempre os outros. Os outros têm inveja de nós, mas nós nunca temos inveja de ninguém. É assim que cada ser humano pensa. Se eu achar sua camisa bonita e comprar uma igual, é inveja? Por que que a inveja é um pecado, né, que incomoda? Porque a inveja ela não é dirigida contra pessoas de longe, né? A inveja ela faz vítima das pessoas próximas, né? Então acaba que você, por um motivo ou outro, por inveja, não quer o bem para uma pessoa. Ou você acaba tendo o desejo ardente de possuir as coisas que uma outra pessoa tem. Não porque você tenha necessidade, mas porque a outra pessoa tem e você tem que ter igual ou melhor que a pessoa. E isso se chama cobiça. Cobiça. Cobiça de ter, ou de ser, ou de possuir o que outras pessoas têm ou são. Isso é pecado. Certo? Então, precisamos olhar para nós e limpar o nosso coração desse sentimento. Porque como a ira, também a inveja é um sentimento. Se nós alimentarmos, nós vamos ter problemas com as pessoas que nós amamos. Às vezes uma pessoa prospera e nós falamos, ah, fulano sumiu, não foi nós que sumimos. Nós nem vamos lá mais. Né? Isso mesmo. Às vezes um amigo meu
né, da minha época está bem, eu nem sou mais amigo dele. Né, porque, né, quando a gente jogava bola junto, agora ele é empresa. Então, quer dizer, a gente tem isso com a gente, né? Às vezes, uma pessoa faz uma coisa tão bem, excelentemente bem, mas você não consegue elogiar aquela pessoa por aquilo que a pessoa faz de bom ou bem. E isso revela só uma coisinha dentro de nós, que é a inveja. Então, a inveja de não querer o bem para uma outra pessoa, ou desejo ardente de possuir as coisas que uma outra pessoa tem, a cobiça. Ok? E aí nós temos no final da lista de Gálatas 5, 19 e 21, as obras da carne são conhecidas. E aí tem bebedice e glutonaria. Bebedice e glutonaria. Está vendo como os dois pecados estão o quê? Estão relacionados. Bebedice é a pessoa fazer uso da bebida alcoólica ou da bebida forte e, obviamente, né, isso não vai acabar bem. Né? A pessoa, na maioria das vezes, vai ser levada a agir inconvenientemente e a embriaguez futura. Né? Então, a bebedice é fazer uso da bebida sem a moderação devida e ficar bêbado, né? Ter o hábito de beber. Bebe todo final de semana, bebe em todas as festas, não consegue ficar sem a bebida por longo tempo. Então isso é bebedice, né? Agora isso estava associado com outro pecado, que é a glutonaria. E glutonaria tem a ver com a falta de domínio próprio sobre a comida. Quando a pessoa come demais, quando a pessoa come, né, como se o mundo fosse acabar, ou como se aquela comida fosse preencher o vazio que existe dentro do coração dela e evitar a depressão e tudo, então a pessoa está sem o domínio próprio sobre os alimentos. E isso mostra que ela não tem domínio próprio sobre muitas outras áreas da sua vida. Emocional, espiritual, etc. Mas também esse termo, glutonaria, estava associado com orgias e festas imorais praticadas nos templos pagãos. E envolvia também comida, envolvia, né, os vômitos e depois comia de novo, e tinha, né, bebida e música, né, e adoração a ídolos e festa e tudo misturado. Você vomitava para poder comer mais. Então, a glutonaria seria, nós poderíamos dizer, sobre as farras. Uma pessoa que vai para uma balada, como se diz hoje em dia, né, e bebe, come, e ali, né, com aquela música toda, e beija um e beija outro, abraça um, abraça outra, e fica ali a noite toda naquela zoeira, naquelas farras, isso é glutonaria. É o excesso. É é uma orgia, né? Então não é a vontade de Deus que os seus filhos participem de atos assim. Amém? Então diz a Bíblia aí: e coisas semelhantes a estas não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, nós, sabendo que essas coisas especificamente são pecados especificamente condenados pela Bíblia, nós devemos nos abster, nós devemos nos separar, nós devemos parar, nós devemos limpar nossa mente, avaliar nossos corações
e sentimentos, para não deixar que isso nos impeça de receber o reino de Deus. Amém? Então que cada um reflita sobre essa primeira lista de pecados que falou, né, a nós sobre as obras da carne. O que o Espírito Santo produz em você. Quando você é um cristão convertido genuinamente verdadeiro. É o oposto de tudo isso. Amém? Amém. Você nunca vai encontrar um cristão que tem o fruto do Espírito nessas práticas. Então que nós possamos trocar as obras da carne pelo fruto do Espírito Santo. Amém? Amém. Lucas, você pode orar. Senhor Deus, poderoso Pai, Senhor, quero te agradecer primeiramente por essa palavra, para a gente se atentar, Senhor, aos pecados que possamos corrigir. Fugir totalmente, Senhor, da aparência do mal, daquilo que não provém do seu reino, não provém da sua palavra, que é para a vontade dos cristãos, Senhor. Que possamos seguir com os frutos do teu Espírito, que também está, Senhor, em Gálatas 5, na tua palavra. Que possamos, Senhor, agir como os cristãos genuínos, possamos nos abster de tudo aquilo que tem a aparência do mal, tudo aquilo que nos afasta do teu reino, Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada um aqui, pela família que cada um está representando nesse momento. Que o Senhor traga paz ao lar, à casa de cada um, mantenha os familiares, Senhor, em segurança. Que essa semana, Senhor, que se inicia, nós te entregamos a tua presença, para que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. E também, Senhor, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa, Deus, tocar no coração deles, para que sintam vontade, Senhor, de conhecer a tua palavra, de aprender mais sobre a verdadeira mensagem que o Senhor traz. E sim, Deus, também te agradeço por estarmos aqui em paz, em segurança, por a cada dia estarmos crescendo mais espiritualmente como igreja e também como cristãos, Senhor. E eu te peço, Senhor, abençoe a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor.